Voltamos! Nós estamos aqui conversando com a Simônia Gonçalves, lá do Encanto do Repouso, o Larzinho da Graça, lá de Ribeirão das Neves. Mas, antes eu quero falar para você sobre a Metropax. 0800-726-0140 é o telefone da Metropax. Eu sei que quando hoje um enterro simples na cidade está em torno de quase R$5.000. A família fica com dois traumas: o custo para sepultar alguém e também o problema da perda do ente querido, né? Então, por isso que eu indico a Metropax, né? Faça um plano funerário na Metropax que prevê cremação e também sepultamento simples. Você pode ligar 0800-726-0140. Aliás, a Metropax está convidando você para uma missa que vai ser celebrada lá na sede da Metropax, na Avenida do Contorno 3000, ali ao lado da praça ali de Santa Efigênia, né? Em frente ali ao Hospital da Unimed, onde você vai assistir uma missa que é a extensão de todo aquele trabalho que a Metropax fez durante o finados em Belo Horizonte. Ligue para lá, 0800-726-0140. A praça é Floriano Peixoto, o Contorno, esquina com Floriano Peixoto, o número 3000. Tá legal? Vamos nos encontrar lá. Mas, Simônia, nós estamos falando dos cuidados dos idosos, né? E falamos dos problemas, né, que os idosos têm hoje dentro de uma casa, né? É verdade. Às vezes vai lá, coloca fogo numa panela e esquece, não é verdade? É verdade. Essas coisas que vão acontecendo e que dão a entender de que o idoso não pode mais ficar sozinho. As famílias não podem hoje, normalmente, famílias pequenas, né? 1, 2 filhos. Eu, por exemplo, hoje perdi uma tia, né, que vai ser sepultada hoje às 5 horas da tarde no cemitério do Bonfim. Veja só, ela tinha uma filha só, que é a minha prima. Certo. E essa minha prima ficou mais de 5 anos dedicada à mãe. Pela manhã, à tarde, à noite, dia e noite, até o momento que ela não aguentou mais, né, e veio falecer nessa noite passada. Então, eu imagino que não são todas as famílias que têm alguma pessoa à disposição para ficar cuidando de um idoso, não é verdade? É verdade, porque hoje em dia também as pessoas estão tendo menos filhos. Então, assim, quando tem menos filhos, quem que vai cuidar dos seus pais, né? Porque é o que eu falei, eles precisam trabalhar. Eu, por exemplo, eu não tenho filho, né? E eu fico imaginando, se eu não tenho filho, que depois de uma certa idade, quem vai cuidar de mim? É verdade. Eu faço esse trabalho maravilhoso com os idosos, porque eu acho que eu tenho que preparar um espaço bacana, que até mesmo quem que vai cuidar de mim quando eu tiver uma certa idade. Você ainda tem que fazer a poupança, a sua previdência para alguém cuidar de você mais tarde. Para alguém cuidar de mim. Né? Eu acho que nós temos que pensar dessa forma. E esse trabalho, assim, com casa de repouso, é um trabalho muito amplo, muito tranquilo. As pessoas têm que abrir mais o leque para esse trabalho. A casa de repouso de vocês fica onde? Fica em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, lá no centro de Neves? No centro de Neves, no bairro Bom Sossego, Ribeirão Bom das Sossego. Neves. Isso. Beleza. Eu sei que é muito importante, né? Porque é um carinho que as pessoas recebem, que às vezes a família não tem condição de fazer, não é verdade? Verdade. Mas assim, mesmo que esses idosos, né, vão para uma casa de repouso, como estão conosco, as famílias têm que dar uma assistência, assim, né? Tem que dar uma assistência. Não é deixar o velho lá e desaparecer, não é só ir lá, colocar numa casa de repouso e não fazer as visitas, não dar assistência. Assistência de uma forma holística, né? De levar ao médico, visitar aos finais de semana, levar para passear, levar para um almoço. Então, isso um todo. Isso, sim, pode ser feito, né? Dar uma assistência para o idoso. Ajuda muito, né? Quando tira o idoso da casa, no caso lá de vocês, lá que é o Larzinho da Graça, tira de lá e leva o idoso para um almoço com o filho, com os netos, né? Verdade. Fazer um passeio, né? Saírem passeando pela cidade, isso é muito importante, né? E o nosso trabalho, assim, é um trabalho tão transparente que a gente exige isso das famílias. A gente só faz esses cuidados com os idosos, direcionados aos idosos, se as famílias tiverem, assim, para dar essa assistência. Que é levar para passear, né? Para ir para um cinema, para ir para um almoço. E lá é tudo muito tranquilo. Então, a gente tem essa ponte aérea com as famílias, que é bem tranquila. Então, a gente tem essa assistência da família. E outra coisa muito interessante também é a aplicação
questão, né, dos remédios, não é verdade? Isso é verdade. Né? Que os idosos precisam de tomar. É né? verdade, é um dos assuntos muito importantes. Porque uma vez que o seu idoso fica em casa sozinho, ele acaba que ele não toma as medicações corretas. É verdade. Né? Porque os idosos são diversidades de doenças. Imagina um idoso com Alzheimer em casa sozinho. Como que ele vai tomar as medicações? Não tem condições, gente, porque eles têm um esquecimento, né? Que é um dos motivos principais. O Alzheimer é o esquecimento. É verdade. Então, eles esquecem. Então, tem que ter uma pessoa para ir ali, dar as medicações de horário, que é o enfermeiro, o técnico, os cuidadores, para dar essa assistência. E que a família poderia fazer isso em casa. Sim, com seus idosos. Mas só que é um trabalho que fica muito caro, que hoje nós sabemos, né, por todas as leis trabalhistas, que é legal, que para manter profissionais em residência em casa, requer ali, tem que ter todos os direitos trabalhistas daquele profissional. É verdade. Então, você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, para cuidar do seu idoso, do seu pai, de sua mãe, você vai ter que contratar ali, no mínimo, de 2 a 4 pessoas. É verdade. Que entra em uma escala de 12 por 36, ou então de outras escalas, porque a pessoa não pode trabalhar ali de segunda a segunda-feira. A gente tem que olhar esse lado do trabalhador também. E tem uma coisa muito interessante, né? Dizem que nas famílias, né, aquelas pessoas que cuidam dos idosos, né, às vezes elas morrem até primeiro do que o idoso, de tanto que é difícil cuidar de um idoso numa situação dessa. Né? Porque como tem idosos com diversas doenças, que entram aí os Alzheimer, as esquizofrenias, de várias demências. Então, imagina, você está ali no dia a dia, você precisa trabalhar, levar seu filho na escola, você tem que ir ali fazer o almoço para os seus pais, e requer aquele cuidado todo. Então, acaba que você vai adoecer, porque você não tem um tempo, porque a gente precisa de um lazer também. Você não tem aquele tempo suficiente para um lazer. Então, acaba que você vai adoecer e corre o grande risco de você até ir a falecer antes do que aquele idoso. Daquele idoso. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu conheço uma pessoa que cuidou a vida toda de idoso. Gozado, tem pessoas que parece que nascem com essa missão, né? Verdade. De cuidar de idosos. Então, ela trabalhou com uma família e cuidou de um senhor e de uma senhora durante muito tempo. O interessante é que era aqui no centro de Belo Horizonte, uma casa muito bonita, daquelas casas mais antigas, e ela cuidou o tempo todo. No dia que os idosos faleceram, faleceu um primeiro, depois faleceu o outro, logo apareceu um sobrinho do idoso, porque eles não tinham filhos, apareceu um sobrinho do idoso, porque aí apareceu a família urgentemente, porque deixou uma casa maravilhosa no centro de Belo Horizonte, né? Perto ali da igreja da igreja de Boa Viagem. E essa moça, ela continuou depois, né? Foi cuidar do pai e da mãe, né? E ela está viva, né? Mas bem alquebrada, com muitos problemas, porque criou a vida toda ela cuidou de idosos, né? É verdade. O primeiro problema dela foi a coluna, né? Que coisa interessante, né? Porque você vai cuidar do idoso, você tem que ir no banheiro, tem que dar banho, né? Essas coisas todas, né? Que requer um cuidado muito grande. E numa clínica como vocês têm, né, já tem pessoas especializadas para fazer isso. É né? verdade, porque é o que o senhor falou. O idoso ele requer muito cuidado, né? E existe o idoso de vários pesos, de várias estraturas, então assim, a pele muito sensível, então tem que ter um cuidado gigantesco. Quando fala assim de dom para cuidar do idoso, é o principal. A pessoa não é assim, vou montar uma casa para idosos, não. Você tem que ter o dom, você tem que querer, você tem que gostar, você tem que amar o idoso. E eu, assim, venho aqui hoje, assim, com o coração aberto, que é um trabalho que eu faço com muito amor. Pois é, Simônia, eu quero agradecer a sua presença aqui, Simônia Gonçalves. Obrigada. Encanto do Repouso, lá em Ribeirão das Neves, o Lazinho da Graça, que cuida dos idosos. Parabéns para vocês, Obrigada. né? Saúde para vocês também. Obrigada. Né? E nós vamos encerrando a nossa participação aqui no Manhã da Piedade. Nós voltaremos amanhã. Mas continue conosco, a Círia Caixeta está aqui no estúdio para continuar falando com vocês. Falou?